Vocês já devem ter ouvido falar em inteligência artificial em saúde, dados em saúde, tudo isso em saúde, mas eu vou trazer hoje para a prática, vamos trazer para uma realidade. E para isso a gente vai precisar revisar algumas coisas antes, alguns conceitos primários, para a gente ver como que as coisas fazem sentido, como é que as coisas realmente vão começar a fazer diferença e, principalmente, como é que essa diferença vai trazer para a nossa realidade do dia a dia algo que seja consumível pela instituição e, principalmente, que vá para o point of care e leve para o paciente a melhoria de tecnologia. Que não adianta a gente botar tecnologia em saúde se a gente não entende o que a saúde realmente precisa. E eu vou mostrar para vocês que muitos de nós aqui vivem hoje no dia a dia com grandes potenciais de dados e inteligência dentro dos seus hospitais, mas que desperdiça porque não entende como trazer isso, catalisar isso. É isso que a gente faz. O que a Nestec faz é isso, ela liberta a inteligência do dado perioperatório e eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Primeiro, eu preciso revisar com vocês um conceito. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de processar informação. Se você não tem a informação, você não tem a inteligência. Você precisa processar a informação para ter inteligência. Não adianta chegar e falar, eu tenho um algoritmo de tomada de decisão, eu tenho uma plataforma aqui que ajuda... cadê os dados? Ah, os dados o cliente tem, eu pego lá o que ele tem. No SAMI, quem conhece SAMI sabe o que é. No arquivo do hospital, tu vai achar os dados? Sério? Então, se você não tem a informação, você não tem a inteligência. E isso é uma coisa que a gente precisa começar a revisar. Dado não é informação. Dado é raw data. Você precisa pegar esse dado e transformar em informação, porque a informação certa na mão da pessoa certa tem poder. E aí a informação precisa virar conhecimento, que não basta só virar uma informação, que você não vai transformar isso num conhecimento para a instituição. E a partir daí o conhecimento precisa virar comunicação. Então essa trilha da informação, de sair do raw data, de ir para a comunicação, de ir para a informação, ela precisa estar dentro da instituição. Ela precisa ter dentro da instituição o drive, principalmente com a alta direção, sabendo que essa é a jornada. Não é contratar um software para botar. Quem aqui nunca viu aquele famoso software com o nome do amigo do Sherlock Holmes, que era inteligência artificial para a saúde, que sumiu e foi vendido como sucata? Se você não tem a informação, se você não transforma ela, não põe ela numa trilha, não põe numa jornada para virar conhecimento, não vai ter o que revisar. E o centro cirúrgico, então, a gente trabalha na parte, no perioperatório, e aí eu preciso mostrar para vocês, revisar com vocês também, o que é o centro cirúrgico de um hospital. 60% dos pacientes estão internados para fazer cirurgia no Brasil. O centro cirúrgico é a esteira produtiva do hospital. 70% da renovação de leitos acontece no centro cirúrgico do hospital. É realmente, o que eu falo na inovação, o McDonald's do hospital. O cliente entra, consome e sai. A rotatividade acontece dentro do centro cirúrgico. E a cirurgia é o momento mais crítico da saúde das pessoas. E mesmo assim, com tudo isso, ainda nos Estados Unidos acontece uma cirurgia do lado errado por dia. Por dia nos Estados Unidos. No Brasil, Diógenes, não tem dado, não sabe. O que eu posso dizer para vocês é que ano passado, procurem no Google, foi feito um transplante de rim no paciente errado. Em 2 lugares, em Massachusetts e no Rio de Janeiro. Transplantaram um rim no paciente errado. Não era para ter transplantado, transplantaram. Olha um transplante, toda a infraestrutura que tem que ter para levar para o transplante, transplantaram um rim no paciente errado. E 2 pacientes, um nos Estados Unidos e um no Brasil, no mesmo ano. Isso não tem cabimento. E o centro cirúrgico, então, como a gente sabe, a literatura mostra, é tão complexo como o controle de tráfego aéreo ou uma operação de guerra. É uma área assistencial mega complexa. Por isso que acontecem essas coisas. É muito complexo o centro cirúrgico. E aí a ONU publicou, na 57ª Assembleia para a Aliança da Saúde, que nós devíamos, em 2004, nós devíamos promover cirurgias mais seguras. Em 2017, a WFSA disse que no mundo, 5 bilhões de pessoas não têm acesso a uma anestesia segura. Vou repetir para vocês o dado. 5 bilhões de pessoas não têm acesso a uma anestesia segura. É 70% da população mundial. Você não tem acesso, você não tem acesso, você não tem acesso a uma cirurgia segura. Você não tem como garantir. Ah, mas eu tenho um plano tal lá, eu consulto no hospital tal. Você não tem como garantir que vai ter acesso a um procedimento seguro. E aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro,
algumas semanas atrás, enquanto uma paciente estava fazendo uma cesariana, todo mundo sabe o que aconteceu. Não tinha segurança para aquela paciente ali. Durante a cesariana, o momento mais importante, um dos momentos mais importantes da vida dela. Então, não é no Oriente Médio, não é na África. Você não tem acesso. E o importante da saúde, na saúde da cirurgia, diferente de outras áreas, é que você precisa de uma cirurgia mesmo sem ser operado. O que significa isso? Se o teu pai tem hipertensão, o meu pai precisa de remédio para pressão. Agora, se a minha esposa precisa de uma cesariana, eu estou precisando de uma cesariana. Se a minha mãe precisa de uma cirurgia de vesícula, eu estou precisando de uma cirurgia de vesícula. Essa que é a realidade da cirurgia. O envolvimento é o momento mais crítico, o ápice da saúde das pessoas, e a gente tem essa realidade de não ter segurança nenhuma. E aí, qual é o papel do anestesiologista? O anestesiologista está lá para isso, para preservar a vida e promover segurança. Algumas curiosidades. É o primeiro a entrar, o último a sair. Faz o fármaco de ponta a ponta. O anestesista é o único médico que faz toda a cadeia do fármaco. Ele prescreve, ele aspira, ele administra, analisa desfecho e documenta. Não é para ninguém fazer. Faz aí um propofol. Eu vou lá, eu prescrevo, eu quebro a ampola, eu aspiro, eu faço, eu analiso o desfecho, eu documento. E faço isso documentando tudo, minuto a minuto. E fico 100% do tempo no point of care. É o único médico que fica 100% do tempo na cabeceira do paciente no point of care. Nem o intensivista da UTI faz isso. E documenta minuto a minuto, desde 1894. Documenta até hoje, minuto a minuto o que faz. Uma cirurgia de 10 horas e 5 em 5 minutos ele vai documentar tudo o que está fazendo. Só que faz em papel e caneta. Faz aqui, papel e caneta. Liga para o hospital que você conhece e pergunta como é que está, o que você estuda e pergunta como é que está lá. Está assim, papel e caneta. Usa papel carbono ainda. Usa folha 3 para fazer o prontuário mais completo que se tem dentro de um hospital. Papel e caneta. Aí, lembra que nós falamos que inteligência é capacidade de processar informação? Sem informação resgatável não tem inteligência? Sem essa trilha você não vai conseguir evoluir? Está aqui. É isso que não nos deixa evoluir, por isso que não tem segurança. O que a Anestec faz? A Anestec é uma IMS, uma Anesthesia Information Management System. Faz a gestão da informação em anestesia, liberta a inteligência do dado perioperatório, dá uma inteligência econômica assistencial. Por que tem que dar econômica, pessoal? Porque isso tem que cair a ficha. Se você não der ROI financeiro para o hospital, ele não vai melhorar a assistência do paciente. O hospital não vende saúde, o hospital vende MatMed, dados da ANAP. Maior rentabilidade do hospital é material e medicamento, não é saúde. Então você tem que trazer uma inteligência econômica, qualquer inovador, qualquer startup de saúde tem que trazer uma inteligência econômica, para daí nessa inteligência econômica, a reboque trazer a melhoria assistencial. E a compensação, se você não está pensando ainda na tua instituição de saúde em compensar a pegada de carbono, já está comendo bola. Já está comendo bola. Percentual de uso de AIMS no mundo, em 99 nos Estados Unidos, 1%, em 2020, 84%. Na América Latina é 10%, na verdade não chega a 2%, porque no Brasil nós estamos fazendo isso. A Anestec não está fazendo software para anestesia, a Anestec está fazendo a adoção digital de uma classe médica inteira. Está mudando a realidade de uma classe médica inteira. Vocês viram os radiologistas fazer isso há 6 anos atrás, com Siemens envolvido, Dell, GE e etc. Aqui no Brasil, quem faz a transformação digital da anestesiologia é a Anestec. É isso que a gente faz, então. Por que a gente tem essa inteligência para compor na aumentada que eu vou passar para vocês? Porque a gente cuida do dado, da jornada do dado desde o point of care. Isso eu aprendi na epidemiologia. Se você não cuida da pesquisa, da jornada do dado, como está estruturando esse dado, como está guardando esse dado, para depois poder fazer cruzamentos potentes que vão te trazer alguma inteligência, você não tem inteligência. É impossível isso. Então, na epidemiologia e na estatística, eu aprendi isso. Cuide da jornada da informação. E agora a LGPD traz muito isso. Cuida do dado do teu paciente exatamente como tu cuida do paciente, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com o mesmo respeito, que você, além de ter inteligência, vai estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, o que a gente faz? A gente faz um SaaS, então substitui o papel dentro dos hospitais, integra com os prontuários eletrônicos, somos módulo oficial de várias plataformas de prontuário eletrônico, aí nós criamos um BI assistencial e econômico para o hospital e temos um volume de dados para ensinar uma inteligência não natural a processar esses dados. Inteligência é a capacidade de processar informação. E não, seu prontuário eletrônico não faz isso. Pode esquecer que não vai fazer.
Ferramenta bonita de usar, centrada no médico, integrada, interoperável, que engaje o profissional e melhore a rotina dele. Você não pode botar o cara sentado num desktop empoeirado, piorar a rotina dele para achar que a informação que vai entrar é boa. É lixo que vai entrar e lixo que vai sair. Quando você melhora, centra no médico. O propósito é centrado no paciente, mas quando você centra no médico, a plataforma que você vai colocar para ele trabalhar, você começa a ter um melhor engajamento e melhor qualidade da informação que você está criando lá. E agora nós vamos fazer na prática, então, beleza. Me mostrou a plataforma, entendi o que é comunicação, a inteligência, o processamento de dados. Vamos ver na prática uma coisa aqui? Vamos lá, olha só. Esse já é o BI, aquele que eu falei para vocês, já é o nosso compilado, o nosso dash de dados. E aqui eu separei 6 meses. Eu peguei 6 meses aqui para ver. Esse é o volume de pré-anestésicos que a gente fez. E aí, é isso que tem que começar a acontecer dentro dos hospitais. Beleza, eu tenho aqui, então, o que é o pré-anestésico desses 6 meses? O termo de consentimento livre esclarecido, 0, nenhum assinado. É LGPD, é determinante que se faça isso. Nenhum. Passivo jurídico já aqui no começo. Aqui, se você pegar as comorbidades, você vai ver que a primeira comorbidade mais comum nos pacientes que estão indo para a cirurgia é cardiovascular. Beleza, isso aí não tem nenhuma novidade. A segunda é endócrina e a terceira é digestiva. Para pensar. Você já pensou que a terceira comorbidade mais frequente nos pacientes que estão indo operar no seu hospital é digestiva? Você sabia disso? Ah, você não sabia disso? E está lá prestando saúde, vendendo cirurgia, mas não faz a menor ideia qual é a comorbidade mais frequente? E agora, então, a gente vai fazer uma estratificação e tudo com um clique. Tudo análise com um clique. Eu vou pegar só os pacientes que não foram liberados para a cirurgia. Eu dou um clique nos pacientes e todo o BI já muda automaticamente para pacientes que a cirurgia não foi liberada. Está aqui, ó, completou, pacientes todos aqui não foram liberados. E aí começa a analisar e vira uma variável lá em cima. Ó. Já vira uma variável. E aí depois eu posso chegar aqui e ver, beleza, dos não liberados eu quero só um com idade de 75, 79 anos. E eu começo a fazer, isso é o Data Driven. Isso é o que você começa a cada vez mais aprofundar as análises, cada vez mais estratificar a sua população para entender o que está acontecendo. E olha que interessante, aqui, dentro desses pacientes aqui, a alergia mais comum passou a ser sulfa e não iodo como era no começo. Muda completamente. Você tem a alergia mais comum dos pacientes alérgicos a iodo. De repente, se você pega os pacientes de 75 e 79 anos, a alergia mais frequente é sulfa. Muda completamente a tua população. Você tem que entender o que tem dentro da tua população para entregar uma saúde de qualidade, porque senão você está fazendo a mesma para tudo. Você está fazendo o mesmo saco de outros. E é aí que as coisas acontecem, é aí que a assistência peca. E vejam que virou 2 variáveis. Pacientes que não foram liberados na faixa de 75 e 79 anos. E essas variáveis elas vão virando e essas análises já vão sendo em tempo real. Com isso, você vai entendendo como funciona o seu centro cirúrgico, gerando melhorias econômicas e assistenciais. Olha só, alergia sulfa. A faixa etária estratificada. Aqui a gente vai pegar, então, o transoperatório. Olha que interessante, durante uma cirurgia do paciente. Qual é a taxa, o cancelamento mais comum? O paciente não apareceu, o paciente não veio. Você quer tomar uma decisão de contratar uma plataforma para fazer a confirmação de consulta? Está aqui, você tem, então, nesse Data Drive aqui, você tem que o paciente não compareceu. Isso é começar a entender como é que funciona o seu centro cirúrgico para ele não ser uma caixa preta. Esse é um dash que te mostra isso. Agora vamos dizer o seguinte, a discussão é se nós vamos comprar um ultrassom para o centro cirúrgico ou não. E aí a gente vai ver que a taxa de bloqueios, que a técnica do bloqueio que foi usada é essa. Ótimo, bastante bloqueio aqui. Agora vamos separar só os bloqueios para ver qual é a cirurgia que é mais frequente. Então, só bloqueios, qual é a cirurgia que é mais frequente? É oftalmológica. Vai usar o ultrassom no bloqueio oftalmológico? Não, não vai. Então, tu começa a direcionar a melhor gestão dos recursos. Quanto melhor a gestão dos teus recursos, mais tu começa a entregar, tu ter dinheiro para entregar mais saúde. Se você não fizer um trabalho com o ROI, você não tem o que entregar na assistência, porque os hospitais não enxergam isso. Vamos terminar aqui mais um exemplo. Quanto de servo foi usado por paciente, médio e tal? O servo que é um gás. Sabe como é que fatura o servorânio nos hospitais hoje, o gás anestésico? 20 ml a primeira hora, 10 ml as horas subsequentes. Não faz a menor ideia de qual é o consumo, não faz a menor ideia qual é o desperdício, não faz a menor ideia qual é a quantidade de gás anestésico
por paciente. E esse gás é poluente. Esse gás contribui para o aquecimento global e esse gás está no hálito de 100% das pessoas de dentro de um centro cirúrgico, como mostra a literatura. 100% das pessoas de dentro do centro cirúrgico têm esse gás no hálito. E ninguém sabe como é que foi o consumo. É muito mais do que ficar fazendo a auditoria para melhorar a conta hospitalar. É realmente um data-driven, o que acontece dentro do centro cirúrgico. E aqui, horas trabalhadas, ainda tem horas trabalhadas de profissionais que impacta isso no dia a dia. Tá? Vamos ver agora uma questão que é muito fácil, que a gente não enxerga, para ver como a inteligência assistencial ela vem a reboque com a econômica também. A maior complicação que nós temos no pós-operatório dos pacientes é a infecção de sítio cirúrgico. E quem faz o antibiótico profilático dentro do hospital é o anestesista. Não é CCH, é um anestesista. Aí você pega aqui, num dado real, tá? Está anonimizado aqui, mas é um dado real. Você vê que a taxa de preconização correta foi usada aqui em mais de 3 mil anestesias, mas 316 foram feitas de maneira errada. Você depois vai no repique e olha que era para ser replicado em mais de 300 pacientes, foi em 177. Ou seja, você começa a ter a realidade assistencial junto com a melhoria econômica. E aí você começa a impactar a saúde das pessoas. Você não tem como levar só uma melhoria assistencial se não pegar e associar o econômico e entender dessa maneira realmente aprofundado qual é a realidade que está acontecendo dentro do teu centro cirúrgico. É muito mais do que você fazer gestão de contas. Aqui toda a parte como é que foi usado o antibiótico e tudo isso em tempo real. O desperdício de fármaco. Quando você tem um desperdício de fármaco e de eventos adversos. Então, é isso que é, quando a gente tem essa realidade de centro cirúrgico, que a gente começa, então, a ter o que nós chamamos de mais informações para compor o que a gente chama de inteligência aumentada. Aí você vai dizer assim, tá, Jorge, beleza. Mas isso que você mostrou aí, até onde você mostrou, é BI, é o lado BI. Você mostrou o SAS, você mostrou o BI, e cadê a parte, né, da inteligência, da computação da informação? Vocês vão ver aqui. Olá, pessoal, eu vou falar alguns grupos aqui de fármacos e o sistema tem que recomendar qual vai ser o próximo. Você começa a fazer a máquina interferir, Vamos lá. máquina ditar, a máquina... Axel, eu utilizei a atropina e a tracure. Qual que é o próximo fármaco? Neostigmina com confiança de 94% de ocorrência. Mas o que ela está prevendo aí é comum. O médico saberia que o consumo seria esse. Sim, o médico saberia. O que eu estou mostrando é que a máquina aprende a fazer. Entendeu? A máquina aprende a fazer com grau de confiança. Axel, quantos procedimentos foram realizados nesse mês? E essa informação, ela vai vir aquilo que você perguntou. Em dezembro, 52 procedimentos, 9% a mais nos últimos 15 dias, 60% anestesia venosa total, 8 eventos adversos. Perguntou quantas cirurgias, te dá até quais técnicas e quanto foi. Então, o que a gente sabe, né, a Axel foi patenteada agora, em 2022, e é isso que a gente traz alguns números nossos, né, que eu falei da pegada de carbono, 2 milhões de anestesias na base, 2,8 toneladas de papel tirados do mercado de saúde, 5,6 mil anestesistas usando continuamente a ferramenta, e aí que a gente traz, então, a parte do software, dos dados, da inteligência realmente, do processamento da informação, junto com o profissional de saúde, nesse binômio, que não é só inteligência artificial, é o binômio das duas inteligências, chamando de inteligência aumentada. É isso que a gente chama de inteligência aumentada em saúde. Quando você tem informações de grandes volumes de dados, com machine learning te trazendo insights que humanamente era impossível analisar, como eu mostrei naqueles gráficos, junto com o processo decisório do profissional técnico. Esse binômio é a inteligência aumentada em saúde. Onde é que nós estamos hoje para terminar? Dados, conhecimento médico, business intelligence, que é o BI que eu mostrei para vocês, o machine learning permite que a gente faça um binômio de inteligência aumentada. Daqui para frente, no deep learning artificial, inteligência artificial, ainda estamos trabalhando nisso, ainda é muito mais teoria do que prática, mas a gente consegue já se posicionar bem aqui com o Data Driven
no perioperatório. Muito obrigado a todos, espero que o conceito tenha ficado claro.